tentando contar um pouco da história aí mais voltado ao tema que nós estamos discutindo hoje, que é o risco, né? Assim, desde meu primeiro estágio lá em 1900, né? Quando começa em 1900 você já Começa a fazer entrega careta, assim, pra fazer conta. mil... Primeiro que você vai ficando ruim de conta, então quer dizer que a idade já está avançando. E segundo que você tem que falar do século XX ainda, né? Em 1996, quando eu fiz o meu primeiro estágio numa indústria automotiva, já foi na área da gestão, né? E na época, essa empresa era certificada por uma norma que nem existe mais, que era a QS 9000. E nos primeiros trabalhos que eu fiz ali, eu tive a sorte de, nessa empresa, ter um programa de estágio, ou seja, o meu chefe, meu orientador na época, fez um plano para que eu passasse pelas diversas áreas da qualidade, da gestão. Isso fez com que eu tivesse assim, muito contato com todas as áreas Que sorte, né? né? Sim, que a qualidade pode ter contato. Normalmente você entra numa empresa, você vai ficar só no controle de documentos, ou você vai ficar só na recebimento. E eu passei um mês no recebimento, um mês no sistema da qualidade, que é onde a gente tomava conta dessa questão de padronização. Eu passei um mês atendendo reclamação de cliente, um mês no processo. Então, assim, o meu estágio foi de 6 meses, durou um pouco menos, porque eu acabei sendo efetivado antes de terminar. Foi baseado num plano muito bem feito que me fez ter uma visão logo de cara, aos 17 anos, né? De como a gestão, como a qualidade. Na época nem se falava em gestão da qualidade, era garantia, né? Controle e garantia da qualidade. Mas o que é legal é que uma das disciplinas do sistema de gestão automotivo, ou do sistema de gestão da qualidade para a indústria automotiva, né? Era uma produtora de autopeças, né? É justamente uma ferramenta que até hoje a gente usa e que é base para muita ideia que veio depois, muitas outras ferramentas que foram se desenvolvendo, que é a FMEA, Failure Mode and Defect Analysis, né? Análise dos modos de falha e os seus efeitos, né? Que a indústria automotiva usa isso bastante até hoje, né? Usa até a hoje, ferramenta inicial, né? ali. É requisito da maioria das montadoras, é requisito hoje da norma que sucedeu a QS 9000, que é o IATF 16949, né? A norma atual para a gestão de indústria automotiva. Ou seja, FMEA, o modo de falha, né? Que é o FM, né? Failure Mode, modo de falha nada mais é do que o que pode dar errado numa produção ou na entrega de um produto, considerando a perspectiva do cliente, principalmente, né? Ou seja, o que numa indústria eu posso fazer de errado que o meu cliente vai perceber como um defeito, como um produto que não atende aos requisitos, às expectativas, né? Fazendo uma correlação, né? O modo de falha seria o que hoje a gente conhece em sistemas de gestão ambiental, por exemplo, como um aspecto ambiental. Certo. Né? Ou como o que a gente conhece lá como perigos de saúde e segurança. Sim. Cenários de risco, né? Só que na época, lá no início, né? E até hoje continua, mas o contato inicial foi com isso. A preocupação era a qualidade dos produtos. Né? E talvez muito focado ali para uma área mais operacional, industrial mesmo, né? Nesse sentido de olhar para possibilidade de falha, mas saindo do que seria uma linha de produção ali, né? Não olhando muito estrategicamente ainda para isso. Exatamente. Então, isso é o que hoje a gente chama de ORMs, né? O Operational Risk Management. São riscos operacionais. A evolução dos sistemas de gestão, primeiro, né? O pensamento de gestão, que acabou vindo muito depois, que traz essa ideia da visão estratégica, né? De que não adianta eu produzir um bom produto se o negócio não for sustentável a ponto de garantir que amanhã eu vou continuar produzindo aquele mesmo produto. Né? Então, com o passar do tempo, esses riscos que eram só operacionais, ou a preocupação com eles, que era apenas operacional, passou a ser também estratégica, e entra o ERM, né? O Enterprise Risk Management. A ideia de que os riscos operacionais eles podem ser promovidos, né? Podem ganhar um upgrade para riscos estratégicos na medida em que eles afetam o negócio como um todo. Né? Continuando no exemplo da automotiva, se eu tenho um grave defeito que afeta um produto, a segurança de um produto, ele pode ter um impacto em tudo, né? Financeiro, no negócio, de imagem exatamente. e todo o resto. Né? Exatamente. Então essas coisas são muito conectadas, assim.
A gente, depois de anos, começa a entender como tudo isso funciona. Na própria QS, na época, você já tinha pinceladas, já tinha ideias disso quando havia requisitos, por exemplo, de plano de negócios, né? Plano de negócios para um sistema de gestão da qualidade era uma coisa nova, assim, era uma coisa que estava começando a ser valorizada, porque a perspectiva já era de eu sair dali do dia a dia e pensar na sustentabilidade do negócio. Claro, né, com o olho da montadora, que espera que o seu fornecedor não quebre, porque se ele quebrar, a montadora fica na mão, né? Mais do que uma visão apenas altruísta da coisa. É também um pouco de preocupação, né? Sim.